Muito bem, então estamos voltando para a nossa segunda aula da nossa disciplina de escatologia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu espero que você e sua família estejam todos bem e que vocês, tenham aproveitado a leitura complementar obrigatória da nossa primeira aula. E nós vamos iniciar aqui com o nosso famoso e conhecidíssimo Testando a Memória. E eu vou fazer a pergunta, não estará em tela, ok? O que significa escatologia? Hã? O que significa escatologia? O que significa teologia sistemática? Escatologia faz parte da teologia sistemática? Vamos nos recordar que teologia sistemática é a tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas, cada um no seu nicho, né? Então, escatologia, sim. Escatologia está inserida dentro da teologia sistemática, né? Então, se você respondeu mais ou menos assim, o termo escatologia deriva-se do grego skatos, denota o que vem por último. Já a palavra grega logia significa palavra, tratado, estudo. Logo, entendemos que escatologia é o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Então, se você responder, quando alguém te fizer uma pergunta desse cunho, o que significa escatologia? O estudo sobre as últimas coisas, ou doutrina das últimas coisas. A resposta vai estar corretíssima, tá bom? Já é suficiente, tá? Trata-se, basicamente, do período do arrebatamento, das ressurreições, da tribulação, da volta de Cristo, do milênio e do juízo final. Obviamente que escatologia também aborda outras sessões que não foram destacadas aqui, tá? Mas, no seu pano de fundo, é basicamente isso, tá bom? Legal. Então, na semana passada, considerando que você está estudando várias vezes uma aula por semana, né? Talvez você está pegando um dia para fazer a disciplina de escatologia de forma completa. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que vocês fiquem aí na leitura complementar e na aula em questão, né? Pelo menos a semana inteira, ok? Vendo 2 ou 3 aulas a semana inteira, tá? Óbvio que vai muito da rotina de cada um de vocês. Mas considerando que você está fazendo dessa forma, uma aula por semana, tá? O recomendado é que seja feita uma disciplina por mês. Mas, como eu disse, vai de acordo com a rotina de cada um de vocês. Nós paramos, então, nessa sessão aqui, ó. Ok? Quando nós oferecemos a vocês um conselho, pessoal, da minha parte, aqui ó, em azulzinho, quanto ao real sentido, de se estudar escatologia, tá bom? O finalzinho aqui, né? O meu conselho como irmão em Cristo, sendo eu, presbítero David William, é que você continue estudando a palavra de Deus com prudência para não avançar onde as escrituras colocam um ponto final, uma vez que a escatologia é uma das doutrinas mais complexas das escrituras, ok? Então, basicamente, dentro daquilo que nós trabalhamos com vocês na semana passada, trouxemos aí até texto para corroborar isso. As coisas ocultas pertencem a Deus, porém as reveladas pertencem a nós. Aquele velho jargão usado aqui, no nosso curso, aonde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. E ficar com a máxima hermenêutica. Lembra? Para as coisas essenciais, unidade, para as coisas secundárias, liberdade, sobre todas as coisas, caridade. Tá bom? Então nós paramos aqui na primeira aula. Avançando então um pouquinho, às vezes pensamos que o Apocalipse é o único livro escatológico da Bíblia, mas a Bíblia como um todo é um livro escatológico. Do início ao fim, a Bíblia aponta para uma esperança e uma realidade futura. Israel desenvolveu a sua fé pensando num futuro glorioso. O cristianismo, de certo modo, retomou essa fé, apesar de que já estavam acontecendo muitos eventos escatológicos preditos pelos profetas. Aí nós temos aqui
o reverendo Gerhard, professor de teologia, que foi missionário na Austrália por 14 anos, escreveu em seu livro, esse azulzinho aqui, ó, Criação e Consumação, fantástico, tá? Algo muito interessante sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, abro aspas, tudo na Bíblia é escatológico, porque desde o início Deus já anunciou o fim. As escrituras do Antigo Testamento nos revelam que Deus incluiu o fim no começo. Isso aqui é muito forte, né? O que ele quer dizer com isso? Que na mente de Deus, nos projetos de Deus, nos decretos de Deus, todas as coisas que acontecem hoje, elas foram previstas através do atributo da onisciência. Deus conhece todas as coisas, mas muitas coisas faz parte do decreto de Deus, tá? Desígnio é uma coisa, decreto é outro. Deixa eu tentar dar uma explicação a respeito disso. Desígnio. Digamos que alguém, né, ele tem uma aptidão para ser um professor. Deus pode interferir? Pode. Isso depende muito das circunstâncias. Essa pessoa que tem uma aptidão para ser professor, um professor secular, ele também tem um desejo muito grande, né, já que ele é um cristão, de trabalhar na obra do Senhor. Talvez ser um missionário, um pastor. E ele pode buscar determinados dons e Deus pode mudar esse desígnio dentro de um contexto natural. Ele tinha uma aptidão a ser um professor, ele fala bem, tem uma boa retórica, eloquência. Mas através da oração, o Senhor Deus pode direcioná-lo para uma outra área, tá? De vocação, tá bom? Vocação espiritual, uma vocação profissional, isso pode ser alterado. Eu quero dizer que desígnio é uma coisa que pode ser alterado. Lembra lá? Nosso irmãozão que estava doente no Antigo Testamento? E ele então vira o seu rosto para a parede e ele ora. E aí Deus acrescenta mais alguns anos de vida a ele. Né? E o profeta tinha dito que ele ia morrer. Coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. Né? Porém, ele ora e o Senhor Deus acrescenta alguns anos de vida a mais aí. Então, desígnio pode mudar. Decreto não. Deixa eu dar um exemplo de decreto. Jesus, ele nasceu para ir para a cruz. Não tinha como ele não ir. Entende? Esse decreto. Era necessário. Já estava decretado no Éden, Gênesis 3,15. E nascerá um da semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Então, a respeito de Jesus, né? Nós chamamos de proto-evangelho em teologia. Né? O evangelho começa ali, tá? Não começa no Novo Testamento. O evangelho começa com Cristo. E isso lá em Gênesis 3,15. Tá? Então, era necessário que tudo o que ocorreu, dando só o exemplo do Senhor Jesus, fosse realizado a rigor como aconteceu, esse decreto, tá bom? Então isso aqui é muito legal, quando ele fala sobre escatologia, tá? Tudo na Bíblia é escatológico, porque desde o início Deus já anunciou o fim. As escrituras do Antigo Testamento nos revelam que Deus incluiu o fim no começo. Muito bem. Muito bem. Como observamos, a escatologia se afirma na palavra de Deus, mas principalmente nos escritos registrados no livro do Apocalipse. Então, à guisa de introdução, vamos entender um pouco sobre o livro do Apocalipse. Então, temos aqui a nossa introdução. Deixa eu pegar o meu laser aqui. Em primeiro lugar, tomem nota aí, falando um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e sua igreja, ok? Quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe isso, né? Segundo lugar, é um livro de revelação. O véu é retirado e nos é dado discernimento de determinadas coisas. Esta revelação é feita por meio de sinais. Temos lá os candeeiros ou castiçais, né? A rigor é a mesma coisa. Os selos, trombetas, taças. Usa também números. Temos muitos elementos simbólicos, né? Também
aplicados aos números. O número 7, por exemplo, aparece 54 vezes. Olha que coisa interessante. Terceiro lugar, os capítulos 1, versículo 12, capítulo 5, versículo 5, capítulo 13 e 20, nos revela que tanto a igreja como a história estão sob total domínio e controle do Senhor Jesus. A história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe, né, de forma muito clara que esse livro não é um livro que trabalha catástrofes, né? Ou é o livro do medo. Não, mas é o livro que trabalha a gloriosa vitória de Cristo Jesus juntamente com a sua igreja. Isso é fantástico, tá? Quarto lugar. O propósito, ao estudarmos o livro de Apocalipse, não é para nos aproximarmos dele com curiosidade genérica, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos, para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Ao contrário, esse livro nos foi dado como propósitos morais e espirituais, que é consolar-nos, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo e, novamente, a vitória gloriosa de Cristo. Mas, em quinto lugar, o estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santidade, encorajamento no sofrimento, adorar aquele que está no trono. Sexto lugar, o livro é prático e nos revela os seguintes pontos aqui. Então ele nos revela a certeza de que Jesus tem o total controle da igreja, Jesus tem o total controle da história, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. E aí fica aqui uma perguntinha para nós. Qual que é o propósito do livro de Apocalipse? Qual é o propósito? Já que nós trouxemos esses pontos aqui, que escondem a resposta pela qual nós vamos tratar agora. Seu propósito principal é confortar a igreja militante. Lembra do conceito? Igreja militante e triunfante? Lá da nossa primeira disciplina de eclesiologia. Então, seu propósito principal é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. A eles é dito, olha que forte. Primeiro, que Deus vê suas lágrimas. Os capítulos estão aqui. Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. Ainda hoje isso acontece, é possível. Terceiro, sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Os mártires que ainda hoje são jogados nas arenas, que são os lugares mais remotos do mundo, que são degolados aos olhos do Senhor, a sua morte é preciosa. Quarto, sua vitória é assegurada. Quinto, seu sangue será vingado. Capítulo 6 é fantástico de Apocalipse, né? As pessoas vão dizer, olha, caiam sobre nós as montanhas e os rochedos, porque lá vem a ira do Cordeiro de Deus. Eles vão estar temendo, não, obviamente, os assaltos, a violência, mas eles vão ter medo da ira do Cordeiro de Deus. Vão clamar para que os rochedos caiam sobre eles. Isso aqui é muito forte. Sexto, seu Cristo governa o mundo em seu favor. Sétimo, seu Cristo voltará em breve. Temos essa promessa, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, muito bem. E qual que é o tema deste livro? Propósito nós vimos, mas qual que é o tema? Em primeiro lugar, o tema
do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. Capítulo 17, versículo 14. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser, né? O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e também os ímpios. Segundo lugar, a igreja tem sido, né, perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando martírio, ela é vencedora. Então, o capítulo 7, o capítulo 22, o capítulo 15 trabalham essa realidade. E a história da igreja está aí mostrando esses fatos, né? Terceiro lugar, os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. O capítulo 8 trabalha esse ponto. E para quem foi destinado este livro, né? Em primeiro lugar, este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João, né? Houve grandes perseguições nos primeiros séculos. Nós sabemos isso, né? Domiciano, que era o imperador, ele foi tido como aquele que rogou para si o título de Senhor e Deus, cruel, sanguinário, né? Então nós temos esse pano de fundo onde os crentes estavam sendo jogados nas arenas para serem devorados pelos cães. Domiciano foi conhecido como segundo Nero. E olha que Nero foi terrível, né? No dia 17 de julho do ano 64, Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos crentes. Então a perseguição foi intensificada nessa época. E foi nesse contexto que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo são tidos como os líderes ali, né? E aonde diz a tradição, onde Paulo e Pedro são mortos, né? Martirizados. Então nós temos aí essa carta, esse livro endereçado primariamente às igrejas que estavam na Ásia Menor, onde hoje é o país da Turquia. Toma minha aguinha aqui, tá travando a língua já. Pera aí, um minutinho, viu? E você vai dando glória a Deus, aleluia, e anotando os pontos aí, viu? Pera aí. Obrigado, queridos. Então, como eu dizia, esse livro foi endereçado primariamente a esses irmãos que estavam lá na Ásia, né, as igrejas que estavam ali localizadas na circunvizinhança ali, tá bom? As 7 igrejas mencionadas. 7, que representa a totalidade, o número da perfeição, também representava as demais igrejas existentes, né? Você não vê na lista das 7 igrejas do Apocalipse a igreja de Colossos, você não vê, né? Então é muito interessante a gente notar isso, como por exemplo a igreja de Filipos, você não vê. Existia a igreja? Óbvio que existia. Então, a 7 ali representava geograficamente também as demais. Tá bom? Muito bem. Segundo lugar, esse livro foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, como trabalhamos, mas a todos os crentes durante esta inteira dispensação que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Tá bom? Perfeito. Então, quando foi escrito o livro de Apocalipse? Esse livro foi escrito por João, quase que no final do governo de Domiciano, quando ele foi ali banido para a ilha de Patmos, aquela ilha vulcânica do mar Egeu, né? Aproximadamente no ano 95 a 98. Tem alguns que datam do ano 93 a 99, mas esse aqui é mais aceito pelos estudiosos, tá bom? Legal. Esse ponto aqui interessantíssimo. Como leitura obrigatória, vocês vão ter aí a leitura inteira do livro de Apocalipse e uma recomendação de um livro que eu vou deixar anexo aqui às nossas aulas, tá? Inclusive, vou adicionar esse livro nas informações complementares aqui dentro do nosso curso para essa disciplina. E qualquer dúvida vocês podem me sinalizar aí, tá bom? Deixa eu tomar mais um golinho de água. Dúvidas? Me perguntem, hein? Anotem aí e me perguntem.
Vamos agora falar um pouquinho sobre ferramentas de interpretação para os estudos bíblicos, tá? Dentro da escatologia. Vamos entender as formas de interpretação existentes, né? Método alegórico, método literal, a gente vai ver isso agora, tá bom? Uma das coisas que mais causam polêmicas na pregação, e pessoalmente, para mim, né, me preocupa, é a forma de interpretação bíblica, sobretudo no que tange às profecias bíblicas. Nesse sentido, percebemos que alguns pregadores, alguns pastores, entre aspas, se acostumaram a fazer da Bíblia, né, ou fazer a Bíblia ser intérprete de seus pensamentos e desejos pessoais. Ou seja, distorcem o texto bíblico para dizer aquilo que eles gostariam de ouvir. Né? É a pessoa que faz uma exegese, que é colocar no texto o que não está no texto. Exegese vem do prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Mas dentro desse contexto aqui, existem alguns pastores e pregadores que eles usam a Bíblia, né, tirando textos isolados, distorcendo ao seu bel prazer, para defender aquilo que eles gostariam de ouvir. Né? Enquanto, na verdade, somos nós que, com a ajuda do Espírito Santo e muita dedicação, deveríamos nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus para falar aquilo que precisamos ouvir e não o contrário. Tá? Então, falando um pouquinho sobre as ferramentas de interpretação para os estudos bíblicos na escatologia, nós temos aí, né, algumas formas de interpretação. E eu quero começar falando sobre o método alegórico, tá? Isso aqui, gente, olha, é importantíssimo vocês tomarem nota. Óbvio, vocês vão ver de forma um pouco mais enfática, né? Na disciplina de homilética, que é a arte de falar e tudo mais, hermenêutica trabalha um pouco também. Então, tomem nota aí. Vamos falar sobre o método alegórico. Alegoria, no sentido exato da palavra, significa exposição de um pensamento sob forma figurada. Tá bem fácil entender isso, né? Ou modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos. Através deste método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete. Olha o perigo, né? Ficando submissa a seus costumes, meios sociais em que vive, educação, etc. A utilização desse método de interpretação sem o auxílio das necessárias regras hermenêuticas ocorrerá sérios riscos de se fazer o desejo do intérprete e não a de Deus, visto que a alegoria dá lugar à mente humana e não à vontade de Deus, tá? E, obviamente, aqui eu coloquei uma observação. Nem tudo o que está registrado na Escritura leva para um método literal. Olha o trava-língua, gente. Hoje tá demais, hein? Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. Então, como eu dizia, nem tudo o que está registrado na Escritura leva para um método literal. Existem textos cuja escrita pode apresentar a numerologia real ou simbólica. Deixa eu tentar simplificar isso para vocês poderem entender. Existem textos simbólicos? Vários, óbvio. Só que nós sabemos muito bem quando uma passagem ela fala, não é, de uma linguagem simbólica, como por exemplo Jesus falar, eu sou a porta. Dá para você entender o que ele quer dizer, né? Ele quer dizer que ele é uma porta de madeira? Não. Estou falando que ele é o meio pela qual as pessoas devem entrar. Você consegue entender o que é literal, o que é simbólico agora? Dando esse exemplo. Eu, inclusive, vou passar um videozinho para vocês agora do pastor Marcos Granconato a respeito dos perigos, né, com a utilização do método alegórico para interpretar a Bíblia. Tem que tomar cuidado, a gente tem que ler entendendo o que é simbólico, o que é literal.
tá bom? Jesus usava metáforas, óbvio, alegorias, claro, só que sempre tinha uma aplicação prática. E era o próprio Deus ali, na pessoa de Jesus, usando, óbvio. Ele é a palavra, ele é o Logos. Então, a gente pode usar, mas com muito cuidado. Como eu coloquei em azulzinho aqui, quando eu estava travando a minha língua, quase falando língua estranha. Nem tudo o que está registrado na escritura leva para o método literal, como o exemplo que eu citei. Existem textos cuja escrita pode apresentar a numerologia real ou simbólica, tá? No Apocalipse, irmãos, a gente vai ter muitos textos que trabalham a ideia simbólica, tá? Bom, vou passar o videozinho para vocês aí. Vamos ouvir juntos. Se eu me aproximar da Bíblia com uma comunhão bem íntima com Deus, eu vou descobrir o significado por baixo da letra e que reflete aquela realidade da qual a letra é apenas uma sombra. Bem, se eu leio a Bíblia desse jeito, irmãos, eu dou o sentido que eu quero à Bíblia. Eu faço o que eu quiser com a Bíblia. Teve um moço aqui, um dos nossos alunos, que ele chegou para mim e disse assim, ele acreditava que a Arca da Aliança, por ser de madeira revestida com ouro, ele perguntou para mim a princípio o que eu achava que significava isso. A Arca de madeira revestida com ouro. Isso é muito bom, irmãos. Bom, o que é que eu entendo disso? Eu entendo, não é muito difícil, eu entendo que a Arca de madeira, ela é revestida com ouro. Difícil? Não. Mas ele dizia, então você não acredita que a arca de madeira revestida com ouro é um símbolo da natureza humana de Jesus, que é a madeira, e o ouro, que é a natureza divina? Espera aí, como é que é a história? Onde você viu isso? Não, o ouro e a madeira não é a natureza humana, é a natureza divina de Jesus junto. De onde você tirou isso? Eu comecei a dar risada, ele ficou sério, eu fiquei triste, depois pedi desculpa, né? Porque eu tenho uma reação assim meio espontânea às vezes, e eu dei risada, e era um irmão na fé, eu não devia rir desse jeito. E eu ri, depois pedi desculpas para ele. Mas notem, o que é isso? É a busca de um significado oculto no texto. Aí mora o perigo. Quando eu busco um significado oculto no texto, algo que não está lá, eu começo a inventar. Eu começo a inventar um significado por baixo. Então, o ouro é a natureza divina, a madeira é a natureza humana. E eu vou embora. Eu vou inventando, eu invento o que eu quiser. Não tem limites para a minha imaginação. De onde isso vem? Isso vem da adoção de uma filosofia grega. Isso é adotado pela igreja cristã antiga. Eles adotam essa filosofia, rejeitam qualquer visão judaica, qualquer interpretação judaica do texto bíblico e adotam essa filosofia grega por causa do seu antissemitismo, então começam a adotar o método alegórico, responsável por uma série de desmandos, responsável por uma série de heresias, que até hoje nós temos aí presentes. Até aqui tá bom, né? Dá pra gente entender o que o doutor, pastor Marcos Granconato, pastor Batista, homem de Deus, né? Quis dizer a respeito do método alegórico, os perigos, né? Que você pode ter quando você adota a interpretação alegórica da Bíblia para tudo. Então, como eu disse, nós sabemos o que é literal e nós sabemos o que é alegórico. Nós conseguimos ter essa noção, né? Temos essa noção perfeitamente. Muito bem. Vamos então falar um pouquinho sobre o método literal. E aí eu dou uma pausa e continuamos na terceira aula aí. Tá bom? Como eu disse, eu vou fatiar bem essa disciplina para vocês não se perderem, tá? Vamos falar um pouquinho então do método literal. O termo literal, utilizado na hermenêutica, a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Tem origem no latim, sensus literalis, né? E pretende descobrir o sentido literal do texto, ao contrário de um sentido não literal ou alegórico.
Trata-se de procurar a compreensão que uma pessoa com inteligência normal teria ao ler um texto, sem aplicação de chaves ou códigos especiais. A interpretação literal das escrituras também pode ser definida como o entendimento dos conceitos com base na vida diária normal. As palavras recebem o mesmo significado que possuem numa comunicação usual. Trata-se de interpretar uma passagem bíblica de maneira normal ou óbvia, tá? Então, o termo literal, deixa eu tentar usar aqui um exemplo em relação a questões literais. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, não é simbólico, é literal. Em relação à volta de Jesus, todo olho verá, né? Quando a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Deus, né? Filipenses capítulo 2, isso vai acontecer literalmente, não é simbólico. A gente lê isso literalmente, né? Quando a Bíblia diz assim, o mundo jaz do maligno, isso é literal ou simbólico? Isso é simbólico. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, né? Minha aluna, meu aluno aqui. Vocês são crentes, né? O mundo é cada indivíduo? Não, o mundo não pode ser cada indivíduo. Depende. Nesse texto, o mundo jaz do maligno, se eu interpretar literalmente, todos vocês que estão ouvindo essa aula é do maligno. Vocês não estão inseridos no mundo? Como eu? Eu sou do maligno? Você é do maligno? Seu pastor é do maligno? Óbvio que não, né? Os crentes não são do maligno. Então, em certas passagens, nós temos que entender o contexto, né? Qual que é o contexto imediato? Então, nesse contexto, o mundo jaz do maligno, o sistema é do maligno, tá bom? Você pega João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na soteriologia, a doutrina da salvação, nós vamos ter posições distintas. Uns vão defender que mundo ali não é cada indivíduo, mas que Deus amou branco, preto, índio, português, brasileiro, espanhol, mulher, homem, criança, velho, enfim. Vai ter uma outra escola soteriológica que vai dizer que não, a palavra mundo, a palavra grega cosmos, Deus amou sua criação, a sua criação, aquilo que ele fez. Não só cada indivíduo, mas sua criação em si, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, dependendo do contexto, mundo pode significar várias coisas, tá? Entenderam isso? Acho que eu consegui explicar rapidinho, né? Essa questão de literalidade. A gente sabe o que é literal, o que é simbólico. Volto a dizer, eu sou a porta. Se fosse literal, Jesus é a porta de madeira? Não, é simbólico, né? É por meio dele que nós entramos. Legal. Só um adendo aqui. O método literal não exclui o emprego de símbolos. Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, no livro do Apocalipse, aparecem muitos símbolos que representam literalmente coisas concretas. O Senhor Jesus explicou que as 7 estrelas em sua mão direita representam os anjos, né, os pastores das igrejas, Apocalipse 1:20, e que os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. As taças de incenso representam as orações dos santos, e as águas simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Olha que legal, tá? Então, você usar um método literal para interpretação bíblica, normalmente no livro de Apocalipse, não exclui o emprego de símbolos. A gente vê isso ao longo das escrituras, tá bom? Eu vou continuar falando sobre o método literal, um pouquinho mais enfático aí com vocês na nossa próxima aula, mas eu gostaria que você ouvisse essa aula novamente, anotasse, fizesse suas ponderações. E se tiver dúvidas, deixe aqui no nosso chat, na nossa plataforma aqui do curso da Maestros, ou no nosso grupo fechado de WhatsApp, ou pessoalmente aqui para mim.
no WhatsApp privado, tá bom? Te vejo em breve na nossa terceira aula. Um forte abraço. Fiquem todos na paz.